A paz do Senhor, amados irmãos, dando continuidade a Cantares de Salomão, hoje capítulo 4, versículo de número 12 até o versículo de número 15, nos diz assim: Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Seus renovos guardam um paraíso de romãs com especiarias raras, rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra, aloés e todas as outras especiarias finas. Você é uma fonte de jardim, um poço de água fresca que desce dos montes do Líbano. Meus irmãos, continuando aqui, fazendo uma reflexão a partir daquilo que nós encontramos no livro de Cantares de Salomão, esse livro poético que expressa o amor entre o noivo e a noiva, e como nós já temos falado nos vídeos anteriores, a alusão aqui é entre o amor de Cristo com a sua igreja. Portanto, a centralidade de todo esse poema está relacionado a Cristo e o amor de Cristo para com a sua igreja e como a sua igreja corresponde a esse amor. Os versos que acabamos de ler é uma expressão do amado para com a sua amada, falando daquilo que são as características da sua igreja ou da sua noiva e como isso lhe agrada. O que nós vemos aqui, a primeira comparação no versículo 12, é que a amada é comparada com um jardim particular. Você é meu jardim particular. Nós precisamos entender que a igreja, ela tem um dono. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E essa igreja que pertence ao Senhor, ela, às vezes nós falamos de diversas igrejas, há quem questiona por que tantas igrejas, mas do ponto de vista da palavra de Deus, Cristo só enxerga uma igreja, que é a sua igreja. Para Cristo existe uma igreja. Para Cristo existe a igreja dos eleitos. E somente Cristo é capaz de identificar, em meio às diversas denominações, onde se encontra a sua amada, onde se encontra a sua igreja. Também compara-se a amada como uma nascente fechada. O que quer dizer essa nascente fechada? Quer dizer que essa nascente é uma nascente particular, de propriedade, e ninguém pode se apoderar dessa nascente. Ou seja, ela existe para a satisfação do seu próprio dono. Ela existe para manter, e nós vamos ver no decorrer dos versículos restantes, a vida dessa igreja, a beleza dessa igreja. Portanto, essa nascente, que a própria igreja é comparada como essa nascente fechada, ninguém pode se apropriar da igreja que pertence a Cristo. Cristo é o dono da sua igreja. Trata-se também de uma fonte escondida. Por que essa fonte escondida? Se nós pensarmos um pouco naquilo que o Senhor Jesus ele fala para a mulher samaritana, no diálogo dele com a mulher samaritana, ele se apresenta para a mulher como aquele que tem a água viva.
e que aquele que bebe dessa água viva, nasce dentro dele uma fonte, ou brota dentro dele uma fonte que dá vida eterna. Isso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 13. Eu vou ler aqui para os irmãos o que está realmente dito por Cristo. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Portanto, há uma fonte que brota dentro do ser humano. E por isso é uma fonte escondida, porque quem conhece o interior do homem, senão o próprio Deus? Somente o Senhor é capaz de enxergar e conhecer o interior do homem e saber se nesse interior existe a fonte que brota para levá-lo e conduzi-lo à vida eterna. A igreja do Senhor, ela depende dessa fonte, para que a vida possa brotar na igreja e possa permanecer na igreja com o intuito de prepará-la para a eternidade. Quando nós falamos da verdadeira igreja, somente Cristo conhece essa verdadeira igreja, porque somente Ele conhece os seus eleitos. Quem pode afirmar que de fato é um eleito de Deus? Quem pode garantir que de fato é um eleito de Deus, a não ser o próprio Deus que conhece o ser humano, o próprio Cristo que conhece cada um dos seus. Também é comparado com as especiarias ou com um pomar de romãs. O pomar fala do fruto do Espírito, ou seja, a igreja do Senhor, ela agrada ao Senhor quando essa produz fruto do Espírito. E esse fruto é fruto do Espírito, por quê? Porque ele tem a origem na ação do Espírito que passa a habitar a igreja de Cristo. As especiarias são as especiarias mais finas que são utilizadas para a confecção dos perfumes relacionados ao incenso, ao culto. Ou seja, a igreja do Senhor, ela precisa exalar o perfume do próprio Cristo. As especiarias mais finas nos mostram que Cristo espera da sua igreja que ela apresente para ele não qualquer perfume, mas é o perfume mais fino, e o perfume mais fino, ou melhor perfume, é o perfume de Cristo. E é exatamente isso que ele espera como resposta da sua igreja, que ela possa exalar o seu bom cheiro. Podemos ainda falar que Deus requer, baseado nessas especiarias finas, Deus requer o melhor da sua igreja. Ele espera o melhor da sua igreja no ato de adoração. E uma igreja, para ofertar uma verdadeira adoração, ou uma adoração que expressa o melhor para Cristo, só pode acontecer quando essa igreja experimenta uma maturidade espiritual. Mas como adquirir maturidade espiritual? Bom, nós temos alguns recursos que podem contribuir para que a igreja possa adquirir maturidade espiritual. Dentre os recursos, nós temos os bons devocionais. Um bom devocional pode ajudar um crente, um cristão, a
ter maturidade, a desenvolver a sua vida espiritual, a crescer espiritualmente. Não somente o bom devocional, mas a boa exposição bíblica. Uma pessoa que consegue, diante da igreja, um bom pregador é aquele que consegue uma boa exposição bíblica, de maneira que as pessoas possam entender com facilidade aquilo que o Senhor requer da sua igreja, quando por meio da pregação ele está comunicando a sua graça à sua igreja. Também, além de uma boa exposição bíblica, um bom discipulado. Tudo isso somado, é claro, à boa ortodoxia. O que é a boa ortodoxia? É a igreja que ela tem posse da doutrina bíblica saudável. Ela tem uma boa doutrina. Ela olha para o texto bíblico e aquilo que ela ensina é aquilo que de fato foi deixado pelos apóstolos de Cristo, por aqueles que receberam de Cristo a autoridade para expor o evangelho com clareza, como foi colocado e estando registrado na palavra de Deus. Cabe à sua igreja, ao longo do tempo, apossar dessas doutrinas que foram dadas de uma vez por todas ao povo santo, sem que haja qualquer necessidade de novas abordagens, de modismos, de coisas novas, de novas revelações. Tudo que a igreja precisa foi deixada e foi revelada aos apóstolos que Cristo escolheu. Para chegar a toda essa compreensão, é necessário que haja discernimento para ofertar o melhor. Sem discernimento, muitos acabam ofertando um culto qualquer. Muitos acabam ofertando aquilo que, de fato, não é uma verdadeira adoração ou a melhor adoração. Podemos lembrar da passagem bíblica onde nós encontramos dois irmãos ofertando a Deus as suas ofertas, Caim e Abel. Enquanto Caim ofereceu ali o fruto da terra, Abel ofereceu ali o melhor das suas ovelhas. Então, nós percebemos que o Senhor, ele percebe que Abel consegue ofertar o melhor para Deus. E porque ele conseguiu ofertar o melhor para Deus, a sua oferta foi aceita, enquanto a oferta de Caim foi uma oferta rejeitada. Isso nos faz entender e nos faz pensar o quanto de fato a nossa adoração está sendo uma adoração aceita verdadeiramente por Deus. O quanto de fato aquilo que nós oferecemos para o Senhor tem, sim, o melhor da nossa expressão de gratidão, de amor para com Cristo, para com aquele que nos amou. Quanto mais a igreja compreende sobre Cristo e sobre a obra de Cristo e vive de Cristo e para Cristo, o seu louvor, o seu culto, o seu serviço litúrgico vai exalar verdadeiramente o bom cheiro de Cristo. Tudo deve centralizar para Cristo. Tudo deve ser para Cristo, tudo tem que ser para Ele, para a glória dEle. A igreja pertence a Ele, o louvor deve ser para Ele. Não podemos deixar com que aquilo que foi cultivado na igreja para Cristo possa fluir para algo que está fora desse propósito. O que a igreja expressa como louvor e adoração deve ser dada unicamente ao seu Senhor. A fonte que existe, nós vemos aqui no versículo 15, que a fonte é uma fonte de jardim, é um poço de água fresca que está no jardim. Essa fonte de jardim, ela existe com qual finalidade? Ela existe unicamente com a finalidade de regar o próprio jardim.
para que esse jardim possa ter condição de oferecer o melhor para o seu amado. É assim a igreja que se prepara para se oferecer ao amado como aquilo que é o melhor, o seu melhor, aquilo que de fato vai agradar ao seu amado. Portanto, a fonte que está no jardim, ela representa a própria habitação do Espírito na vida da igreja. O Espírito Santo habitando a vida da igreja é que traz a existência a essa fonte. Ou seja, o cristão que tem o Espírito Santo habitando nele não tem desculpas para não apresentar o melhor para o Senhor. Portanto, se alguém falha em oferecer o melhor para o Senhor, saiba de uma coisa: por mais que você procure demonstrar algum tipo de desculpas e argumentos para justificar que o seu culto e a sua adoração e o seu serviço não tem sido o melhor serviço, nada pode justificar. Por quê? Porque o Espírito habitando em nós é o que nos capacita a oferecer o melhor. Portanto, se nós não conseguimos oferecer o melhor, é porque nós estamos falhando com relação àquilo que Deus requer e espera de nós como cristãos. Temos dentro de nós a habitação do Espírito e toda a graça de Deus envolvida na ação salvadora, redentora e que nos prepara. Portanto, a igreja deve ter essa preocupação, uma preocupação em oferecer o melhor para o Senhor. Portanto, tudo deve centralizar em Cristo e no amor da igreja para com Cristo. E a igreja só pode oferecer essas coisas boas para o seu amado, porque ela recebeu do seu amado aquilo que é bom, aquilo que vem de bom, que é a obra da graça de Deus. Essa igreja que é jardim jamais teria bons frutos se lhes faltasse a fonte. Portanto, se o próprio Espírito diz que a fonte é a figura do Espírito Santo, porque ele assim disse quando no último dia da festa ele grita: quem tem sede venha a mim e beba, e ele vai falar que aquela água representaria ali o Espírito Santo que os cristãos iriam receber, e como de fato receberam. Portanto, a igreja tem toda a condição para oferecer o melhor e não se perder nas novidades dos cursos dessa vida, não perder o foco de que nós, como igreja do Senhor, pertencemos ao Senhor, vivemos por causa dele e para ele, e não podemos mudar esse foco. Assim, eu espero que por meio dessa explanação, dessa aplicação do que nós aqui lemos, possamos de alguma maneira refletir, cada um de nós, como está sendo a nossa vida cristã diante do Senhor. Como eu, participante da Igreja de Cristo, estou contribuindo para que a igreja seja apresentada dessa forma, como que o Espírito Santo está atuando na minha vida e através da minha vida para contribuir para com que a igreja seja de fato essa igreja que o Senhor aguarda. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.